Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo sobre questões do Enem, sobre semelhanças atômicas, beleza? A nível de primeiro ano, professor Reginaldo Oliveira. E uma frasezinha para a gente começar dessa vez. Tudo, antes de ser fácil, é difícil, né pessoal? Pode ter certeza. Vamos lá. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos, né, quase 100%, né, 759%, certo? De oxigênio de massa 16, tá? 0,037% de átomo de oxigênio de massa 17 e 0,204% de oxigênio de massa 18, certo? Quer dizer, a maioria mesmo, quase 100% é de oxigênio de massa 16. Beleza? Então, diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais de oxigênio constituem átomos que entre si são o quê? Alótropos, isóbaros, isótonos, isótopos ou isômero, pessoal. Certo? Só uma ideia. O que a gente já viu de primeiro ano, né, foi da letra A até a letra D de data. Isômero a gente não viu. Isômero é um assunto lá do terceiro ano do ensino médio. Beleza? Mas vamos fazer uns comentários aqui. Vamos lá. As três formas naturais de oxigênio constituem átomos de isótopos, né? Ou seja, possuem todos, né, todos os três átomos a mesma quantidade de prótons, de número atômico, beleza? Veja que o valor do número atômico, né, que é o mesmo para tudinho, fica na parte de baixo, né? Ou seja, igual a 8, certo? Então, observação 1. O que é alotropia, pessoal? Lembrando, é um fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes, né? A gente já viu que, por exemplo, o ozônio e o oxigênio são alótropos, né? Tem funções completamente diferentes, beleza? Que o carbono também é um outro alótropo, né? Com outras formas dele, o enxofre também, certo? Mas esse aí não são casos de alotropia, beleza? Por quê? Porque todos eles aí têm a mesma função, né? Caso de alotropia é para o mesmo elemento químico com funções diferentes, certo? Formando estruturas diferentes, beleza? Esses aí não, tem todos a mesma função, que é para a nossa respiração, tudinho, ok? Então por isso que vai ser a alternativa D de dado, ou seja, todos são isótopos, tá? O que é isomeria, pessoal? Isomeria a gente vai ver só no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Mas é um fenômeno de dois ou mais compostos apresentarem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes, certo? Quer dizer, não é um caso de substâncias simples, é mais para caso de substâncias compostas, certo? O que são substâncias compostas mesmo? Aquelas que são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Beleza? Vamos nessa. Próxima questão. Isótopos, né? São átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes número de massa. O magnésio possui isótopos, né, de número de massa iguais a 24, 25 e 26, certo? Os isótopos do magnésio possuem número de nêutrons respectivamente iguais a quanto, né? Porque o magnésio, né, se são isótopos aí, qual é o número atômico dele? 12. Está dado na questão, 12, certo? Mas para cada isótopo aí, possui uma massa diferente, né? Aí como é que a gente vai calcular essa quantidade de nêutrons? Vamos lá. O magnésio, como possui massa, né, massas iguais a 24, 25 e 26, então como é que a gente vai calcular o número de nêutrons dele? Então, A igual a N mais P, certo? Lembrando, a massa é sempre o que está dentro do núcleo. O que é que está dentro do núcleo do átomo? Nêutrons e prótons. Então, se a gente tem a massa, né, 24, 25 e 26, e se a gente tem o número atômico dele, que é 12, né, como é que a gente calcula o número de nêutrons? Então, o número de nêutrons vai ser a massa menos o número de prótons, certo? Então, a massa do primeiro aí, quanto é? Não é 24? Então, pronto, 24 menos 12 dá o quê? Dá 12. Então, no primeiro caso aí, no primeiro átomo, nós temos 12 nêutrons. No segundo átomo aí, que tem 25 número de massa, então 25 menos 12 dá 13. Então, tem 13 número de nêutrons, certo? E o terceiro caso, o último caso,
que a massa dele é 26, então temos 26 menos 12, que vai dar igual a quanto? A 14. Então, tem 14 número de nêutrons. Então, respectivamente, é o que? É 12, 13 e 14. Alternativa C. Beleza, próxima questão. Questão mais de nível médio, um pouco mais aprofundado. Vamos lá. Se X é isótopo de cálcio, que tem número de massa 41, né, e o número atômico dele 20, e isótono do potássio, com número de massa 41 também, e número atômico 19, né, e o isótono que é massa menos o número atômico, ou seja, é o de cima menos o de baixo. Portanto, o seu número de massa é igual a quanto? Vamos nessa. Vamos com a resolução. Então, se X é isótopo do cálcio, né, 41, 20, então o seu número atômico ou de prótons é igual a quanto? A 20, né, isótopo. Né? Então, isótopo tem o mesmo número atômico de prótons. Então, 20, 20. E como ele é isótono de potássio, 41 e 19, lembrando, isótono, mesma quantidade de nêutrons, ou seja, de cima menos de baixo, ou seja, massa menos número de prótons. Então, o seu número de nêutrons é quanto? 41 menos 19, que é igual a 22. Para descobrir seu número de massa, basta somar seus prótons com seus nêutrons. Não é verdade? Basta somar o que possui lá dentro do núcleo. Né? Então, massa, prótons mais nêutrons. Então, quanto é o próton? 20. Quanto é o nêutron? 22. Então, 20 mais 22 é igual a 42. Alternativa D de dado. Beleza, próximo. Outra questão de nível médio. O átomo X é isótono do átomo de manganês, 55, 25. Ou seja, 55 menos 25 dá 30. Então, o átomo X já tem 30 nêutrons, beleza? E é isoeletrônico do íon níquel 2+. O que é isoeletrônico? Bem, pessoal, tem a mesma quantidade de elétrons. Então, vamos ver, vamos lembrar. O níquel, certo? Ele tem carga positiva. Se tem carga positiva, ele perdeu elétrons. Mas perdeu quantos? Tem quantas cargas positivas aí? Tem 2. Então, perdeu 2 elétrons. Certo? Ou seja, ele tinha 28 elétrons, né, que é a mesma quantidade de prótons no estado fundamental. Tinha 28, mas perdeu 2 e ficou com quanto? 26. Certo? Então, o átomo X tem quantos elétrons? 26, porque é isoeletrônico a esse íon aí. Então, com base nisso, indica o número de massa do átomo X. Vamos lá. Então, vamos nessa. Se o X é isótono do átomo de manganês, isso significa que ele possui 30 nêutrons, né? Que eu acabei de falar. 55 menos 25, que vai dar igual a 30. E se ele é isoeletrônico do íon níquel 2+, quer dizer que ele possui 26 elétrons, que é 28 menos 2, né? Como ele perdeu, visto que está no estado fundamental, certo? O átomo X. Beleza? O estado fundamental é a mesma coisa que está neutro, beleza? Ou seja, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Certo? Então, assim, para descobrir o seu número de massa, igual a 30 mais 26, que é igual a 56. Beleza? Agora, muita atenção, pessoal. Nível altíssimo essa questão aqui. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte apresentação. Vamos nessa. Ó. O átomo A, certo? Tem número de massa 5x, está lá em cima, né? E número atômico igual a 10 mais x, que está embaixo. E o átomo B tem número de massa 4x mais 8, está lá em cima, né? E o número atômico ou de prótons 11 mais x, que está mais embaixo. Beleza? Vamos nessa. Resolução. Primeiramente, precisamos saber o valor de x. Para isso, né, visto que A e B são isóbaros, isto é, o número de massa deles é igual, né? O número de massa vai ficar onde? Na parte superior. Então, podemos igualar, né? O número de massa de A é 5x e o número de massa de B é 4x mais 8. Então, iguala os dois. Então, fica 5x é igual a 4x mais 8, certo? Junta o x aí, então vai ficar 5x menos 4x é igual a 8, né? 4x passa para o outro lado, negativo, certo? Porque ele, na parte direita ele está positivo, então passa para o outro lado negativo. Então, 5x menos 4x é igual a x. Então, x é igual a 8, beleza? Então, achamos o valor de x.
Agora basta substituir x nas representações. Número de massa de A é igual a quanto? Quando a gente volta, a gente vê que, ó, massa de A é 5x, beleza? Então 5x vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 8, porque eu tenho que substituir esse 8 lá no lugar de x. 5 vezes 8, que é igual a quanto? 40, beleza? Pronto, então eu achei a massa de A, 40. Número atômico de A, como é que eu sei? Onde é que está? Eu usei. Ó, tá embaixo de A, 10 mais x, beleza? Então, 10 mais x é igual a quanto? Quem é x é 8, então onde tiver x eu vou botar 8. 10 mais 8 é igual a 18, então a massa de A, né? 18. Agora vamos calcular o número... Massa de A não, desculpa, o número atômico de A, pessoal, foi mal. Vamos calcular agora o número de massa de B, né? Quem é a massa de B? 4x mais 8, tá ali, lá em cima, 4x mais 8. Então, 4x mais 8 vai ser igual a... Pega o x, substitui lá no 8. Aliás, o 8 substitui lá no x. Então, vai ficar 4 vezes 8 mais 8. 4 vezes 8 dá quanto? Dá 32. 32 mais 8 dá 40. Beleza. E por último, número atômico de B. Cadê o número atômico de B? Ó, quanto é? Ó? Vai lá no B, lá embaixo, 11 mais x. Beleza? Então, 11 mais x é igual a quanto? A 11 mais, onde tiver x, eu vou colocar o 8. 11 mais 8, que é igual a 19. Então, pronto. Terminou a questão. Assim temos o A, massa 40, fica lá em cima, e o número atômico dele 18, fica lá embaixo. E o B, a massa 40, fica lá em cima, e o número atômico dele 19. Beleza, pessoal? Show de bola. Então, valeu, galera. Frasezinha para deixar aí. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, vamos pausar os vídeos, voltar direitinho até aprender. Porque sempre a gente começa com dificuldade, mas depois vai ficando mais fácil. Beleza? Valeu.